do YouTube, tá começando mais um vídeo aqui no meu canal e o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente, eu vou falar sobre assédio. Primeiro eu gostaria que vocês entendessem o que é o assédio, então eu vou explicar o que é o assédio e dar alguns exemplos para vocês terem uma noção do que é o assédio. Ressaltando que eu não estou falando sobre o abuso sexual, eu estou falando sobre o assédio em si, que pode ocorrer de diversas maneiras. O assédio ele pode ocorrer de forma sexual, verbal, virtual, psicológica, moral. Então existem diversas formas de assédio que existem na sociedade e que muitas vezes a gente só pra bater na tecla do assédio sexual que leva ao abuso sexual. Não é só isso. Ele é muito mais forte e muito mais presente, mas ele não é o único que existe. Bom, o que é o assédio? Quando você se sente desconfortável com olhares, com comentários, com toques, com atos de outras pessoas que levam a você se sentir de uma forma desconfortável, você está sofrendo um assédio. Como que esse assédio pode ocorrer? Quando as pessoas fazem piadas com o seu corpo, quando as pessoas fazem piadas sexuais com o seu corpo, isso é uma forma de assédio. Quando as pessoas que não têm certa intimidade com você começam a tocar em você sem que você tenha deixado, começam a te mandar mensagens sexuais no privado sem que você tenha deixado, sem que você tenha dado, digamos que, permitido que essa pessoa pudesse fazer isso, isso é uma forma de assédio. Quando uma pessoa te convida demais pra sair, você já diz pra pessoa que você não quer, isso é uma forma de assédio. Eu gostaria de desconstruir uma coisa aqui, porque muitas pessoas falam que quando a mulher fala não, é porque ela tá sendo difícil. E geralmente não. A mulher, quando ela fala não, é porque ela realmente não quer sair com a pessoa. E a pessoa tem que aceitar esse não. E isso acontece em qualquer tipo de relacionamento, sendo ele hétero ou homossexual, independente. O assédio também pode acontecer por meio de assovios, por meio de comentários, por meio de cantadas na rua que a gente recebe diariamente, infelizmente. Também pode ocorrer quando a pessoa espalha uma foto íntima sua e que você não permitiu que ela fizesse isso. Pode acontecer também das pessoas pedirem favores sexuais para você em troca de algum benefício. Quando você é avaliada por suas condições, os seus atributos físicos, isso também é uma forma de assédio. Então existem diversas formas de assédio e a maioria deles é sim relacionada ao assédio sexual. Mas eu gostaria que vocês entendessem que existem outros tipos de assédio, como por exemplo o assédio psicológico, que seria com comportamentos abusivos. Existe o assédio virtual, que seria por meio da internet. Então, quando a pessoa te persegue por meio virtual, quando a pessoa divulga fotos suas no meio virtual, isso é um tipo de assédio. Quando a pessoa usa as redes sociais para te difamar, digamos assim, te expor de uma forma sexual ou de qualquer outro tipo de forma, isso também é um assédio. O assédio verbal, quando a pessoa chega e fala, né, pra você, quando a pessoa te trata de uma forma diferente, quando a pessoa... Existe muito isso quando a menina começa a crescer, digamos assim, quando ela começa a ter o seu corpo desenvolvido. Eu tenho certeza que a maioria das mulheres já ouviram a frase tá crescidinha. Isso é uma forma de assédio, isso é uma forma de violar a sua dignidade em si. Porque é uma coisa natural da mulher em que está sendo usada de uma forma sexual. E a criança está crescendo, gente. Isso é errado, isso é muito feio. E isso machuca as pessoas. Hoje em dia existem leis contra o assédio, tanto sexual quanto moral, quanto os demais assédios que podem levar a processos, a prisão e tudo mais. Mas eu acho que pra gente combater o assédio na sociedade, a gente precisa muito da educação sexual. Muitas pessoas têm a educação sexual como uma forma biológica da pessoa. Então as pessoas imaginam que a criança ela vai aprender sobre o seu corpo, sobre a anatomia do corpo, sobre gravidez, sobre como que ocorre a gravidez, como ocorre o nascimento, como ocorre todo esse tipo de coisa. E a educação sexual, ela é uma educação que tem que ser feita em casa. Você tem que começar aos poucos a ensinar para conversar com a criança, esclarecer as suas dúvidas em relação ao seu corpo, o que é menino, o que é menina, para que ela possa entender o que é certo e o que é errado. Eu vejo muito nas redes sociais crianças com videozinhos fofos de criança se beijando, com videozinho fofo de criança namorando. Gente, criança não namora, criança brinca. Quem namora é adulto, então é isso que a educação sexual vai fazer. Ela vai mostrar pra criança que ela precisa viver o seu momento de criança. Ela não tem que namorar, ela não tem que sair beijando. E isso é uma das coisas que existe muita influência dos pais. E criancinha começar a se beijar. Então, isso já começa a fazer com que a criança tenha um conhecimento sexual e não sexual da forma errada. Não da forma de corpo humano em si, mas sim do ato, da relação. E isso já está
totalmente errado. E muitas pessoas acham que a educação sexual ela vai levar para a ação do sexo. E não, a educação sexual é outra coisa, é uma coisa totalmente diferente disso. Por que nós precisamos falar sobre o assédio? Porque hoje em dia, o número de assédio ele é muito alto aqui no Brasil. E geralmente acontece com mulheres, né? A maioria das vezes acontece com mulheres. E você pode ver isso em qualquer lugar. Na rua, com os homens mexendo com as mulheres. Nas festas, com homens pegando, tocando nas mulheres. Nós estamos no Maio Laranja, que é combater contra o abuso sexual infantil. Então, se existe uma causa para lutar contra isso, imagine a seriedade que deve ser esse assunto. A seriedade que esse assunto deve ser tratado. O abuso sexual infantil, ele leva a diversas coisas ruins no futuro para essa pessoa, porque ele vai mexer com a parte física e mental da criança. Ela vai crescer de uma forma diferente. Por isso que nós precisamos da educação sexual, que é uma conversa com a criança desde cedo. Porque quando a criança começa a entender que tocar naquele corpo é errado, que a pessoa que toca em seu corpo não pode tocar em seu corpo, ela começa a crescer e saber que ela também não pode fazer isso. E muitas vezes, homens que, digamos, que passaram por assédio, que passaram por uma situação ruim quando eram criança, muitas vezes quando eles crescem, eles acabam por repetir esse tipo de coisa, porque quando ele é criança, ele não entende que aquilo é errado, então ele acha que é certo. Quando ele cresce, ele vai repetir esses atos e essas ações se ele não tiver uma educação em que explique pra ele que aquilo é errado, aquilo não pode acontecer. Eu coloquei uma enquete de votação em que as pessoas deveriam votar se elas já haviam sofrido algum tipo de assédio, seja ele sexual, moral, virtual, psicológico, etc. 88% das pessoas votaram que sim. E eu também abri uma caixinha de perguntas para que as pessoas pudessem falar a respeito das suas experiências ruins em relação ao assédio, ou se elas queriam falar como elas superaram, ou se elas queriam contar alguma coisa. Eu abri e deixei aberto para elas, com a condição de que eu não ia mostrar para ninguém. E eu recebi muitos relatos mesmo, mas eu também recebi algumas brincadeiras, e eu gostaria de falar sobre essas brincadeiras. O assédio sexual é uma coisa muito séria, é uma coisa que está matando milhares de pessoas, tanto por meio do abuso sexual quanto por meio do suicídio, porque muitas pessoas que se suicidam porque sofreram algum tipo de abuso, algum tipo de assédio, e não se sentem, digamos, bem consigo mesma. Então, é para vocês verem qual é a gravidade do assédio. Quando acontece uma coisa desse nível com você, você passa a questionar o porquê que aconteceu com você. E você acha que você tem alguma coisa de errado, quando na verdade não. A pessoa que tá fazendo é que tem algo de errado. Mas por você não ter uma educação sexual, você acha que é você que tem alguma coisa errada com você. E você passa a se odiar. E fica cada vez mais difícil você conviver com esse tipo de coisa. Por isso que eu abri a enquete com a caixinha de perguntas, porque muitas vezes a gente guarda isso pra gente e a gente precisa só falar. Quando a gente consegue falar esse tipo de coisa, muitas vezes acaba por a gente melhorar um pouquinho dentro da gente, entender um pouquinho dentro da gente, pelo simples fato da gente conseguir desabafar. Então eu abri e eu recebi muitos relatos. Eu vou ler alguns desses relatos com vocês. Eu já li muitos relatos e eu vou ler alguns aqui. Alguns eu não vou ler porque é um pouco extenso, mas eu vou falar sobre. Não vou divulgar as pessoas, obviamente, por respeito a elas. Mas eu gostaria de comentar com vocês aqui esses relatos. O primeiro relato que eu recebi, a pergunta era se você já sofreu algum tipo de abuso, se você gostaria de falar sobre esse abuso e se você queria contar como você superou e se você superou ou não. Uma das pessoas mandou assim, que já sofreu sim assédio em um retiro por um dos pregadores que também era policial. Então ela sofreu assédio em um retiro, ou seja, num local onde ela ia buscar Deus, né? Buscar, digamos que, uma coisa boa. E ela sofreu assédio por um dos pregadores, então, que também era policial. Tá tudo errado aí. Além dele estar falando sobre Deus, ele tá, digamos que, representando a pessoa em que deveria proteger as pessoas. Tá vendo como tá errado? Tá vendo como a gente tá numa sociedade muito podre? Porque nós vamos buscando uma coisa e nós recebemos outra. Eu tenho certeza que essa pessoa que mandou nunca mais foi nesse retiro. Se é que foi em algum outro retiro, porque, gente, é uma coisa muito séria. A gente vê assédio de padre, a gente vê assédio de tantas coisas, tantas policial que mais tem. Então,
são pessoas, são figuras públicas em que deveriam nos transmitir uma proteção e nós não sentimos essa proteção. Outro, vou ler pra vocês. Já sofri abuso sexual 2 vezes na infância, ainda não consegui superar, e isso acaba refletindo em quem eu sou hoje. Desenvolvi depressão, ansiedade e com isso acabei engordando com todos os medicamentos e hoje eu não consigo me olhar no espelho, porque simplesmente me odeio. Por conta disso, infelizmente não sei o que fazer. Eu peço que vocês me desculpem se eu chorar, mas aqui é um tema um pouco pesado. Como eu falei pra vocês... Me desculpem, gente, de verdade. Como eu falei pra vocês, a questão do abuso, do assédio, ele vai impactar na forma que a pessoa se vê física e psicologicamente. No caso dessa pessoa, ela teve que tomar remédios por conta de uma doença que ela desenvolveu, por conta de um assédio que ele sofreu na infância. Então, uma coisa que ele sofreu na infância acarreta até hoje na sua vida de adulto. Ele desenvolveu depressão, ele teve que tomar remédios por conta dessa depressão, e isso acabou que ele modificou totalmente seu corpo e ele não se aceita. Ela desenvolveu depressão, desenvolveu ansiedade, teve que tomar remédios, passou por um período muito difícil de não aceitação do seu corpo, porque ele modificou totalmente por causa desses remédios, e até hoje ele não consegue superar uma coisa que aconteceu na sua infância. Então vocês conseguem entender que o assédio sexual, o assédio moral, o assédio psicológico, ele é uma coisa muito pesada e muito séria. Aqui tem outro relato. Oi, o meu foi no trabalho e a minha chefe falou que era normal porque eu era bonita. Gente, eu tô chorando, mas não é tristeza, é de raiva. Vocês conseguem entender? Então no caso dela foi no trabalho, ela sofreu assédio no trabalho porque ela é bonita. Vocês entendem? O que muda na cabeça da pessoa? A pessoa vai pensar que a culpa é dela, a culpa é da vítima, a culpa é sua porque você é bonita. O mesmo acontece quando você sai na rua e as pessoas falam que a culpa é sua porque você estava de shorts. Quando você sofre um estupro, a culpa é sua porque você estava com um vestido muito vulgar. A culpa não é sua, a culpa é da pessoa que tá violando você. Ela não consegue entender que você não é propriedade dela. Isso é muito ruim, isso é muito pesado. Uma pessoa falou que já sofreu abuso moral na escola. Então, o abuso moral, ele diz respeito à sua dignidade, à dignidade da pessoa. Então, isso acontece muito, muito, muito na escola, por meio do bullying, né? Porque você é nerd, porque você é pobre, porque você usa determinada roupa, porque você não tem determinado celular, porque você não tem determinada coisa, então você acaba por sofrer um abuso, um assédio moral na escola, por conta de questões sociais. Sofri abuso do meu padrasto na casa da minha avó. Acho que não tem como superar, mas só aprende a conviver com isso. Ali ela disse que não tem como superar, você só aprende a conviver com isso. E eu acho que é verdade, você não consegue superar um assédio, você consegue conviver com a questão de que você sofreu um assédio, você se curou dele. Já sofri abuso sexual dos meus 8 até os 13. Aí, ano passado, ele tentou novamente. Denunciei e minha família toda ficou contra mim a favor dele. Me mandaram embora e isso me causou uma depressão, na qual eu tentei suicídio. Em dezembro de 2019, eu tomei 60 antidepressivos, mais um copo de Quiboa. Parece loucura, ainda não superei 100%. Vou no psiquiatra e no psicólogo. Tudo ajuda um pouco. É um relato muito pesado porque quando você sofre um abuso, você recorre à sua família. Quando a sua família fica contra você, você acaba por ter certeza de que a errada é você. No caso dessa pessoa, ela tentou suicídio e até hoje ela não conseguiu se livrar desse sentimento. Eu estou gravando esse vídeo para tentar ajudar as pessoas. E vendo esse tipo de coisa, parece que eu não tenho uma força maior para conseguir ajudar esse tipo de pessoa. Quando você sofre um assédio, você precisa de apoio. Se você não conseguir encontrar a sua família, você tem que encontrar com seus amigos, você tem que encontrar em um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, que possa te dar apoio e possa conseguir explicar pra você que a culpa não é sua. A culpa nunca vai ser sua. Nunca, nunca. Coloque na cabeça de você que a culpa não é sua. A culpa é toda e inteiramente do agressor. Por favor, se vocês já sofreram algum tipo de abuso sexual, se vocês já sofreram algum tipo de assédio moral, sexual, psicológico, virtual, e vocês
precisam conversar e vocês precisam falar a respeito, as minhas redes sociais estão abertas a todos vocês, todos que quiserem falar a respeito, todos que quiserem conversar, podem me mandar mensagem, eu vou responder todos vocês, eu vou ajudar todos vocês. Se vocês não se sentirem confortáveis, vocês podem criar uma conta anônima para falar a respeito. Qualquer coisa que vocês precisarem, eu estarei aqui. Eu sei que eu não vou poder ajudar da forma que eu gostaria de ajudar, eu sei que eu não sou uma psicóloga, mas se vocês precisarem de uma pessoa simplesmente para vocês falarem, eu estou aqui. Eu espero que vocês se curem, de verdade. Eu sei que não é fácil superar uma coisa dessas. Eu espero que vocês se curem de dentro pra fora, que vocês consigam enxergar o quão perfeitos vocês são e que ninguém no mundo vai poder mostrar ou provar o contrário. Eu gostaria de abrir um parênteses aqui antes de finalizar esse vídeo. Nas votações, a maioria das pessoas acham que somente mulheres sofrem assédio. Muitos homens votaram sim. Muitos homens. Eu não sei qual é a forma de assédio que os homens passaram, que os homens sofreram, mas eu gostaria de deixar claro que esse tipo de coisa acontece com todo mundo, acontece com qualquer pessoa e quem está errado sempre é o agressor. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado desse tema. Se vocês quiserem outro tema relacionado, vocês podem me pedir. É só vocês deixarem aqui nos comentários. Espero que vocês tenham assistido até aqui. O link das minhas redes sociais aqui na descrição, para que vocês venham falar comigo, para que vocês venham me dar o feedback, para que vocês venham pedir ajuda, para que vocês venham simplesmente conversar, desabafar comigo. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilhe, se inscrevam no meu canal para mais vídeos e até o próximo vídeo.